Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. E em nome dessa marca aqui, ó, KTO, onde a diversão acontece. Noite de quarta-feira, Mineirão, este templo sagrado do futebol mineiro, e que quase sempre é a casa do Cruzeiro, e vem sendo a casa do Cruzeiro neste campeonato brasileiro. Que índice de aproveitamento, 100% dos jogos em casa, 8 jogos, 8 vitórias. Teve aquela vitória fora do Mineirão, lá contra o Bragantino na Arena Independência. Eu tô dizendo aí no título do meu comentário pós-jogo: vitória e escalação convincentes, com show de novo da torcida. Cara, meus amigos, minhas amigas, uma noite, quarta-feira, jogo às 7 da noite, horário do rush, e vem aqui pro Mineirão 46.603 torcedores. 46.603 torcedores para uma renda de 2.240.665 reais e 25 centavos. Eu tenho curiosidade um dia de saber como é que pingou esses 25 centavos aí nesta arrecadação. E pelo meu semblante, pelo meu sorriso, é o semblante do torcedor da Nação Azul em êxtase. O Cruzeiro se recuperou após um revés, uma derrota para o Palmeiras, onde foi prejudicado lá em São Paulo. Gol anulado, foi garfado e tudo mais. Não jogou bem lá e precisava, entrou em campo hoje com a obrigação de se reabilitar, de se recuperar e de mudar o time. E deu tudo certo. O seu Fernando Seabra, ele seguiu à risca o que pediu o jogo de hoje. Mudanças já. E ele processou as alterações. Barreal não esteve em campo em função da sua suspensão, vinha sendo titular, e se tivesse em condições, imagino que jogaria. E sem o Barreal facilitou um pouco a vida também do treinador, que não precisou tirar o Lucas Silva e arrumou o lugarzinho ali pro Matheus Henrique, que jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo. Na etapa complementar não ditou o mesmo ritmo. E aí ele mudou o setor ofensivo, onde Gabriel Veron não vinha rendendo, andou fazendo uns golzinhos aí e tudo mais, mas quase sempre as atuações dele não vinham sendo convincentes, assim como Arthur Gomes também estava deixando a desejar. O momento pedia mudanças, o momento pedia a escalação daqueles jogadores que foram contratados por cifras altas, investimentos altos, que foram proporcionados pela nova SAF, pelo Pedro Lourenço, o dono do clube, e o trabalho do CEO Alexandre Matos e Companhia Limitada. Então é isso que vinha cobrando o torcedor, a lógica. E hoje o Seabra escalou o time e não fez mais do que a obrigação dele, de prevalecer o bom senso, a coerência e a lógica. Deu tudo certo, nas mexidas, alterações, até o Vidalba, que entrou depois no lugar do Matheus Pereira, quase que ao apagar das luzes. Foi uma mexida, uma alteração até aceitável, em função de que o Matheus Pereira está amarelado. Perdeu um jogador dessa natureza lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo, já viu. O Matheus Pereira recentemente cumpriu suspensão num jogo no Rio de Janeiro, que foi contra o Vasco da Gama. E aí perderam para o jogo com o Botafogo, que está aí na crista da onda, liderando o Campeonato Brasileiro. Realmente não dá. Então foi precavido aí o Fernando Seabra. Poderia botar o Jonathan Jesus ou qualquer outro lá, o Vitinho, mas não importa. Vidalba também ficou de bom tamanho, talvez até um sinal de que ele possa ser o substituto do Zé Ivaldo, que pendurado recebeu o terceiro cartão. Show do torcedor, como eu falei, quase 50 mil aqui no Mineirão, no início de noite, e o jogo terminando no meio da noite, porque a bola começou a rolar às 7 da noite. Repito, no horário de rush, e o torcedor aqui presente, cantando, empurrando, incentivando a todo instante, batendo palmas para Matheus Henrique, batendo palmas para Lautaro Dias, que me encheu os olhos. Gostei, atuação convincente, jogador com gana, com garra, com uma disposição do futebol argentino. Por isso que o futebol argentino está em alta. É porque esses caras, eles têm uma entrega diferente em campo, pô. Os caras honram a camisa, os caras vestem realmente, colocam o coração no bico da chuteira. Como dizia o ditado antigo e popular, Dineno. Como foi bom ver o Dineno em campo reaparecendo com presença diária.
E o pênalti resultou também numa finalização dele, estourou lá no zagueiro Lucas Freitas e com muita categoria. A gente sentiu a emoção, como que estava emocionado, sabe? Tomado por emoção, o Dineno, pelo gol que ele marcou. E que gol, que categoria, que batida. E o William também havia feito, assim no primeiro tempo, o gol também de pênalti, com muita categoria, deslocando o goleiro. Então por isso que eu estou dizendo, vitória e escalação convincentes, nada a reclamar. Nem mesmo eu cobrei de início hoje o Wallace, tem que entrar como ele entrou aí, teve pouco tempo em campo, vai pegando ritmo, porque os caras que vieram, eles foram contratados para serem titulares. Depende do treinador, depende, mas a lógica diz que sim, que esses caras que foram contratados são melhores do que os que vêm jogando. E é questão de tempo, de sequência, para o Wallace virar titular, para o Matheus Henrique pegar a verdadeira forma física dele, o Lautaro Dias e o Caio Jorge, que de todos foi o que destoou um pouquinho, devendo. Mas é falta de ritmo de jogo, mas o garoto tem potencial, o garoto é bom, teve ali uma finalização, por pouco não fazia o segundo gol, né? Mais cedo para o Cruzeiro não sofrer no jogo, porque teve alguns lances perigosos, algumas estocadas aí do time. Teve aquela cabeçada lá do Lucas Freitas em cima do Cássio, mas ele estava lá no reflexo realmente para impedir que o Juventude fizesse o gol. Aquela altura do campeonato seria um empate, né? Porque estava 1-0. Bom, mas vamos lá. O Cruzeiro martelou, teve as rédeas da partida, o domínio, criou sim chances, uma ou outra, mas não fez na jogada construída, na jogada de finalização, na jogada de cruzamento, numa bola, num jogo aéreo. Aliás, o gol veio no jogo aéreo. Eu chamava a atenção para o Matheus Pereira, que é o 10, que tinha que se apresentar, tentar organizar alguma coisa. E ele mete um lançamento na área. O Kaique disputa com o zagueiro, Lamano. Bola na cal. E o William faz aos 44:30 do primeiro tempo, 1-0. O Cruzeiro foi pro vestiário, cabeça fria, papo com o treinador, voltou para a etapa complementar. O Seabra não é de mexer mesmo, na volta pro segundo tempo, foi mexendo no decorrer do jogo. O Cruzeiro tendo chances, e eu estava preocupado, o jogo ia passando mais de 30 minutos e o Cruzeiro não fazia esse segundo gol, que só aconteceu mesmo aos 41 minutos, justamente nesse pênalti, dessa finalização do Dineno. A bola de novo no Lamano, do zagueiro. E estava lá o Dineno para bater. Eu falei no pênalti, no primeiro não foi o Lucas Freitas, foi o Gabriel Inocêncio, camisa número 2. No segundo é que foi o Lucas Freitas. Então vamos correr. Não vai mudar o preço da picanha, o preço da gasolina, mas a gente tem que falar o correto, o que é o certo. Olha, gostei. Cássio muito bem, segurança de sempre. William com muita eficácia no jogo. Aquilo que não apresentou contra o Palmeiras, hoje ele vacilou num ou outro lance, no bote, aquele negócio todo, mas é um construtor, é um cara que aparece bem nas assistências, é muito bom o jogador. Zé Ivaldo, a segurança de sempre. João Marcelo, esse joga muito. Kaique jogou o feijão com arroz, né? Nada além disso. Ele e o Marlon hoje eu diria que se equivalem. Quem mais aqui? Romero, futebol de sempre, feito com muita determinação, com garra. Matheus Henrique também me encheu os olhos. Lucas Silva foi seguro, apesar de toda a crítica dele continuar na condição de titular. Matheus Pereira fez a diferença, principalmente nesse lance do passe para o primeiro gol, quer dizer, para o passe do pênalti, que aí originou do primeiro gol do Cruzeiro. Lautaro também mexeu os olhos. Caio Jorge realmente deixou a desejar, mas a gente vê que o garoto tem potencial, que é ritmo. Foi o primeiro jogo dele de saída. Tem que dar tempo ao tempo, porque qualidades ele realmente tem, principalmente quando ele voltar a ser aquele jogador que surgiu no futebol brasileiro, nas seleções de base, no futebol pernambucano e principalmente na equipe do Santos Futebol Clube, culminando com a sua transferência para o futebol italiano. O Juventude nada mais, nada menos do que um time determinado em campo, aplicado com Jair Ventura, mas em função daquela de fazer a marcação. É ele mesmo, o treinador aqui do Juventude, para que eu não cometa nenhum equívoco aqui na escalação. Estava vendo aqui, Jair Ventura, exatamente, o treinador do Juventude. Então fez o futebol que os gaúchos sempre praticam, de muita força física, de briga pela posse de bola, de marcação, de encurtar os espaços para o adversário. Então o Cruzeiro teve muitas das vezes essa dificuldade de achar a brecha justamente para as finalizações. Mas o Cruzeiro martelou o tempo todo, foi absoluto no jogo.
teve as rédeas da partida e fez por merecer esse resultado. 2-0 justifica a atuação do Cruzeiro, justifica e retrata o que realmente foi o jogo. E mais uma vez, parabéns, torcedor, pela sua presença, o quanto que você empurra, apoia esse time do Cruzeiro. O Cruzeiro é um outro, desde que Pedro Lourenço assumiu a SAF, realmente vive o êxtase, o torcedor celeste. Me animou essa vitória porque animou e dá confiança de novo, porque o Cruzeiro terá na sequência nada mais nada menos que o Botafogo lá no Rio, e eu acho que se o Cruzeiro jogar com disposição, com gana, sem temer o adversário, dá para fazer alguma coisa diferente e o Cruzeiro surpreendeu o Botafogo. A gente está precisando é disso. O Cruzeiro está precisando encarar um grande, um gigante, como encarou o Palmeiras, mas não superou e poderia ter lá feito até um bom resultado. É fazer um bom resultado diante de um grande também fora de casa e ter um resultado e uma atuação também que seja convincente. No mais é isso, fico por aqui. Parabéns, Cruzeiro, parabéns, jogadores. Nota 1000, torcedor. Fernando Seabra hoje executou a contento, à beira do gramado, aquilo que se espera, que se exige, que a gente cobra até dele. Hoje comandou realmente com pulso, com firmeza, com critério, com coerência, com visão e com lógica. É isso. Quando tem que reconhecer, a gente reconhece. Aqui não é só crítica não, tá certo? A gente não tem essa finalidade. Eu gostaria de estar sempre elogiando, mas eu convivo com a verdade, aquilo que eu vejo. E hoje eu vi o melhor. Não foi uma atuação esplendorosa, mas foi uma atuação sim convincente e um resultado que não tem como se contestar essa vitória estrelada. Sempre juntos aqui no pedacinho que a galera gosta.